O título dessa mensagem, que rapidamente irei pregar, é Reforma, Halloween e a Bíblia. Repita comigo: reforma. Vocês parem de bater forte aí na mão do outro aí atrás que eu estou ouvindo. Eu quero começar a falar sobre algo hoje, que nós vamos terminar semana que vem. Porque em 2017, nós completaremos 500 anos deste assunto. Em 1517, no dia 31 de outubro, aconteceu a maior revolução no cristianismo desde então. Talvez alguém que seja mais crente do que eu diga: mas a maior revolução do cristianismo não é Jesus? Não, porque quando Jesus estava aqui não existia cristianismo. Respondido? Obrigado, Deus abençoe. Este assunto que nós vamos tratar hoje é muito pertinente. Eu não vou fazer uma série disso esse ano, mas ano que vem farei. No nome de Jesus farei. Deixa eu colocar só o meu cronômetro aqui para eu não me perder no horário, porque daqui a pouco você tem que ir para casa. Ainda bem que ninguém disse amém. Glória a Deus. Daqui uma semana nós vamos comemorar este feito maravilhoso. Um irmão nosso chamado Martinho Lutero, em toda a sua revolta teológica, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, fez 95 tópicos, como alguns querem, 95 teses, e ele a pregou em um castelo, dando ali a revolução dos reformistas que somos nós. Diga assim: eu sou um reformista. Você não é apenas reformado, você é reformista, o que significa que você está constantemente trabalhando com a reforma. Espiritualmente falando, nós só vamos ter esta obra concluída quando formos para o céu. Tem 2 semanas que irmãos nossos daqui perderam entes queridos. E graças a Deus, essas pessoas eram salvas em Jesus Cristo. Gosto de uma frase do apóstolo René que diz que quando os céus dizem sim, ninguém pode dizer não. Eles foram convocados por Deus para estarem com Ele na sua presença. Apesar da nossa dor, a alegria dessas pessoas é indescritível. E eles estão muito melhores do que nós. Perto de Deus não existe falha ou dor. O dia 31 é o dia da Reforma Protestante. Está no nosso calendário brasileiro. E o Daniel me disse que é o que mesmo, meu filho, dia 31 também? Proclamação do Evangelho. É o dia da proclamação do Evangelho, assinado, por incrível que pareça, pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ela quem assinou isso. Há uma lei em que diz que dia 31 de outubro é o dia de se proclamar o Evangelho. Apesar de que, oficialmente, todos os dias são os dias de se proclamar o Evangelho. Eu queria ler a Bíblia com vocês, por favor. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Nós vamos construir algo juntos essa noite. Eu gosto disso, eu gosto de construções. Se alguém tiver algum adendo, pode vir até aqui e falar algo para mim, e a gente vai construir isso juntos, certo? Se você estiver errado, eu vou te queimar na frente de todo mundo. Se você estiver certo, nós vamos crescer juntos.
Amém. Não tem telão, não? Deuteronômio 10, 20. Já estava lá? Eu não vi. A palavra do Senhor diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Podeis sentar, muito obrigado. Quando esteve aqui na terra, e isso é sinônimo de sofrimento na minha cabeça, um Deus sair da sua glória e vir para a terra. Ele foi tentado por Satanás, que audácia. E Jesus usou este mesmo texto, em Mateus 4, no versículo 10, e ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Nós vamos partir deste princípio, tendo em mente que apenas a Deus devemos a nossa adoração e devoção e qualquer sinônimo parecido, porque todo sinônimo é parecido. Quando Martinho Lutero, ex-padre, revoltado, qual que era a situação há 500 anos atrás? A Igreja Católica, ela era a religião oficial da Europa. Você talvez tenha estudado isso na escola, ou talvez nas aulas de história você tenha fugido porque você dizia: história é tão chato. Não sabendo você que mais chato é física e matemática e qualquer matéria exata. Por quê? Porque você tem que se esforçar para buscar o resultado das equações e etc. E na história todo o resultado já existe. Você tem apenas que lembrar. Então, história é maravilhoso. Certo? Quem discorda, o problema é seu, é particular. Celso, ninguém te perguntou nada. Isso não é uma enquete. Me revolto. Martinho Lutero, sangue bom, escreveu 95 tópicos de por que a Igreja Católica está errada. Uma coisa que revoltava muito Martinho Lutero era as indulgências. A Igreja Católica, naquela época, já falava sobre dízimo, porque o dízimo está na Bíblia, e até hoje se é pregado isso. Mas as indulgências era algo além. Qual que era a grande questão que Martinho Lutero trouxe à tona? O abuso do poder. O Papa, ele era tido como a pessoa que tinha a voz de Deus. Então, tudo o que ele falava era assim reconhecido. Martinho Lutero discordou disso. Dentro de todas as discordâncias de Martinho Lutero, e concomitantemente, ou ao mesmo tempo, outros teólogos estavam discutindo ao mesmo tempo. Perceba, parece que estavam vivendo um mover espiritual há 500 anos atrás. Algo fantástico. Por quê? Martinho Lutero na Alemanha estava indignado, enquanto Zwinglio na Suíça também. E vários outros teólogos estavam aderindo a esse tipo de coisa. Por quê? A igreja estava caminhando para um caminho em que eles não concordavam. Muito bem. O produto maior da reforma é aquilo que toda a igreja cristã evangélica hoje é baseada, que são as 5 solas. Não é sola de sapato, certo? O que é essas 5 solas? Ou o que são as 5 solas? Nós vamos ver todas, mas eu vou falar todas agora, e depois vamos ver uma por uma. E depois você vai entender por que a gente está falando de Halloween, também na mensagem. Primeiro, sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Dio gloria. Pastor, não entendi nada. Legal, não tem problema não. A gente vai falar tudo agora. A primeira é somente a fé.
Somente a fé. Abra sua Bíblia, por favor. Em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Pode ficar de pé, porque esse negócio é poderoso. Vou até beber água. Chegou, me arrepio. Paulo, amado e querido Paulo, apóstolo do Senhor. Romanos, capítulo 3, versículo 28, na minha versão diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Agora, um pouquinho mais para frente, capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Pastor, eu já conheço esse texto, pastor. Eu já sei disso. A questão é, há 500 anos atrás, a população não sabia disso. É verdade que o índice de pessoas analfabetas hoje no Brasil é menor, infinitamente menor do que há 500 anos atrás. Concordam? Né? Faz sentido. Hoje, apesar de ainda existirem pessoas que não foram alfabetizadas, a maioria é alfabetizada ou mais ou menos alfabetizada. Você percebe isso pelo Facebook. As pessoas são semi-alfabetizadas. Eu recebi uma mensagem essa semana e nós estávamos indo para um lugar todos. E alguém mandou uma mensagem: vocês já chegarão? Pensei, como responder o futuro? Aqui, Jesus me dá revelação. Era chegarão, certo? Tinha um A, um tio e um O no final. Chegarão. No meu português é assim. A pessoa gostaria provavelmente de ter dito: chegaram. Passado. Já chegaram? Vocês já estão no lugar combinado? E ela perguntou: vocês já chegaram? Eu pensei, poxa, o que é fugir de aula de português, né? Passa vergonha no WhatsApp, coisa besta, né? Estude, pelo amor de Deus, para você não passar vergonha. Eu já cansei de corrigir. Eu falei assim: esse ministério não é mais meu. Se alguém quiser assumir esse ministério, eu unjo a sua cabeça para isso. Mas eu cansei, já desisti. Qual que era o que Lutero e os reformistas estavam querendo com somente a fé? O dogma da Igreja Católica dizia que, 2 pontos, você vai alcançar a salvação através da fé, mas você tem que ter obras, senão você não é salvo. Então, há uma interpretação errônea em relação a um texto lá em Tiago, que fala sobre você dar esmolas, certo? Normal. É possível dar esmolas e não ser salvo, mas é impossível ser salvo e não dar esmolas. O que é dar esmolas? Dar esmolas é ajudar o próximo. Quais são as 2 únicas leis deixadas por Jesus Cristo para nós que o seguimos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perceba, nada do que eu vou falar é alguma afronta ou tipo de incitação ao ódio à Igreja Católica, muito pelo contrário. Não tenho nada contra os católicos, nem contra a Santa Igreja Católica. Mas eu estou relatando aquilo que me fez ser um produto que é a reforma, certo? Quando Lutero leu a Bíblia e viu em vários textos que apenas pela fé nós seríamos salvos, o que é que ele quis dizer? Não importa o que o homem faça, ele jamais será salvo se não for pela fé. Isso implica que nada do que o homem faça o salvará.
A salvação é dada por Deus. Então, nós acreditamos no que se chama de monergismo. Vamos legal para a foto ali. Monergismo. Nós acreditamos que a salvação ela vem de Deus, nos alcança e não tem nada que nós possamos fazer para recebê-la. Se você se acha digno da salvação em Jesus Cristo, você ainda não entendeu o que é a salvação em Jesus Cristo. Tem que dizer assim, eu merecia ser salvo, hein? Eu sou bom demais, eu sou um cara legal. Você não entendeu a salvação, meu filho. Talvez você só esteja dentro da igreja, mas não entendeu o que é salvação. Mas permaneça na igreja, não vai embora. Uma hora você vai entender. Sola Escritura. Por que sola Escritura? Porque apenas a Escritura é a verdade. Eu quero ler, não precisa ficar de pé. Abra sua Bíblia em Hebreus, por favor. Hebreus 4, versículo 12. Semana que vem a gente vai debater mais sobre isso e alguns outros detalhes maravilhosos da Reforma Protestante. E eu espero que nós tenhamos a presença do mestre Jorge. Eu o convidei para estar comigo hoje, ele não pôde. Ia ser bom, o couro ia comer aqui. Hebreus 4, versículo 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Pastor, eu já sei disso. Novamente, há 500 anos atrás, a população não sabia. Uma das requisições dos reformistas era que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Levanta sua Bíblia. Levanta sua Bíblia. Levanta sua Bíblia. Graças a Deus pelos nossos irmãos do passado, hoje nós temos Bíblia. É preciso dizer que pessoas morreram neste momento. Foi um momento trágico na história. Pessoas perderam a vida e tiraram vidas em nome de uma religião. É preciso que isso seja dito, para que se corrobore também aquilo que eu sempre falo da minha falta de qualquer admiração por qualquer religião. Muito pelo contrário, as odeio, porque elas não salvam o homem da maior dor do homem, que é estar afastado de Deus. Por que eles invocaram isso, somente a Escritura? Porque a palavra do Papa e dos sacerdotes eram quase como a palavra de Deus. Então, aquilo que os sacerdotes falavam também eram a palavra de Deus. Só que, quando você dá poder demais para alguém, e esse alguém é homem, não dá certo. Leis novas começaram a surgir para que a igreja tivesse mais fundos. Em uma pesquisa rápida no Google, você pode escrever qual é a instituição religiosa mais rica do mundo e vai aparecer a Igreja Católica. Até hoje, a Igreja Católica é a instituição religiosa mais rica do mundo. A Igreja Católica hoje é como se fosse um país, porque inclusive ouro eles têm nas suas reservas. Eu não sei se você entende muito de economia, eu entendo pouco, mas sei o pouco que sei que tudo o que nós temos é também em ouro, não é apenas em dinheiro, em essa coisa, dinheiro assim, é em ouro. Barras de ouro guardadas que valem mais do que dinheiro, já diria Silvio Santos. Então, uma das invocações que eles fizeram era que tudo seria apenas baseado na Bíblia. Alguém já me ouviu pregando isso aqui? Por quê? Eu só acredito na Bíblia. Qualquer coisa que seja fora da Bíblia, ou é um testemunho, ou é uma experiência pessoal, e isso não se torna dogma. Ou seja, isso não se torna uma prática.
O que o Dave acabou de falar foi uma experiência dele. O que tiramos disso? Que nós devemos ter fé no Deus que nós servimos. Mas nós não devemos fazer exatamente tudo aquilo que ele fez, porque é a experiência dele com Deus. Certo? Pronto. Depois não vai dizer, pastor, você falou errado. Eu não falo errado, não. Nada. Eu falo errado. Eu acho. Mas se eu estiver errado, eu peço perdão, a gente corrige e fala de novo. Somente Cristo. Pastor, por que somente Cristo? Não é Jesus que salvou a gente, tá? O Senhor sempre fala isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: porque há um só Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Dentro da realidade em que eles viviam, as autoridades sacerdotais da época se diziam representantes diretos de Deus. Eu não sei se você já viu algo chamado confessionário, na qual o sacerdote que está lá dentro, ele diz, olha, você vai fazer isso, isso e isso, para você alcançar misericórdia. Nós acabamos de ler que entre Deus e o homem não existe outro homem, existe Jesus. Pastor, qual a diferença disso para um pastor? Porque um pastor, ele não diz, vá orar o Salmo 159, vá orar 1 Coríntios 4. Não, ele fala assim, vá diante de Deus e peça perdão pelos seus pecados. Eu não tenho nada a ver com isso. É você e Deus. Porque a Bíblia fala que cada um dará conta de si próprio a Deus. Apesar de eu, como pastor, ser responsável por todos vocês, eu não sou responsável pela salvação de vocês. Eu sou responsável pela manutenção da fé de vocês. Ou seja, todo sábado eu subo aqui para que você se lembre quem é o seu Deus. Para que você se lembre que você não deve sair jamais dos caminhos do Senhor. Porque não há outro lugar onde há salvação a não ser em Jesus Cristo. Somente Cristo, por quê? Porque não existe mediador entre o homem e Deus, a não ser Deus, Jesus Cristo. Então, vocês não precisam de mim para que vocês cheguem até Deus. Outra coisa e isso é muito delicado, é a questão que eles invocaram aqui. Apesar de todo o respeito e admiração por todos os santos, eles seriam devotos apenas de Jesus Cristo. Porque entende-se que o único que morreu e ressuscitou para que toda a humanidade que acreditasse em Jesus Cristo tivesse vida, é Jesus Cristo. Todos os outros, apesar de terem feito boas obras e abençoado a igreja, eles não devem ser adorados de maneira alguma. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Eu provo cada detalhe das minhas palavras. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não acredito assim. Então você não é cristão. Um abraço, Deus te abençoe. Tchau, shalom. Nunca mais me procure. Se você acredita na palavra de Deus, as coisas funcionam dessa forma. Nós fazemos o que ela diz e nós vamos bem. É isso. Pastor, mas o senhor está discutindo religião? Não, eu estou falando da reforma protestante, que é o que nos trouxe até aqui. E vocês sabem que eu não falo de religião, porque nem de religião eu gosto. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, não te interessa. Vamos lá. Somente pela graça. Sola gratia. Efésios 2, versículo 8, diz o seguinte. Olha, oh meu Deus, se nós não entendermos isso hoje, Pai, continua tendo misericórdia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós,
é dom de Deus. Tem um negócio chamado missa do sétimo dia. Eu não sei se você já ouviu falar. Alguém sabe me explicar a função da missa do sétimo dia? Alguém conhece a função? É orar durante 7 dias pela pessoa que faleceu, para que ela possa adentrar o céu, não é isso? É isso? Confere? A gente passa 7 dias rezando pela pessoa, para que ela possa, tem misericórdia, bota ela no céu, por favor, e ela ir para o céu. É isso que é a missa do sétimo dia. Um dogma também instalado pela igreja. O que é que os reformistas queriam que todos entendessem? Que nós somos salvos pela graça. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. A graça, por incrível que pareça, ela é de graça. Então você não se esforça para alcançar a graça, mas o esforço já foi feito na cruz há 2000 anos atrás, por um homem chamado Jesus Cristo, quando foi preso ao madeiro e morreu por mim e por você. Este foi o esforço feito por Jesus, para que eu e você tivéssemos acesso à graça, sem fazermos esforço algum humano, porque isso vem de Deus, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Imagine só, eu tenho muito dinheiro, digamos, né? Só digamos, e eu saio distribuindo cesta básica para todo mundo que não tem. Quem é pobre vai fazer o quê? Oi? Não, ele só vai receber a cesta básica. E como que ele vai alcançar a graça se ele não tem como dar a graça? É por isso que a graça, ela salva a todos, indistintamente. Se você tem dinheiro ou não, se você é preto ou branco, não importa. Jesus salva a todos aqueles que creem no seu nome. E isso não pode ser jamais sistematizado por nós. Jamais. Imagine nós criarmos um sistema de salvação. Olha, essa pessoa que tem esse perfil assim, eu acho que vai ser salva. É impossível. Principalmente por uma ação que nos deixa muito pensativos, pelo menos a mim, que é o ladrão da cruz. Por que aquele infeliz foi salvo? O que é que ele fez para ele ser salvo? Alguém pode me dizer? Porque na cruz só eram penduradas as piores pessoas da sociedade. O que é que aquele cara fez para ser salvo? Qual foi a obra dele? Nenhuma. Nenhuma. A obra, na verdade, é de Jesus. Por isso ele é Deus, por isso ele é engrandecido, por isso ele é glorificado. E nós, nada. Mas somos salvos. E aqui, nessa igreja, aqui nesses momentos, nós temos acesso à graça. Porque a graça nos é exposta. Nós estamos aqui sendo expostos à graça. Nós podemos entender um pouco mais. A última. Glória somente a Deus. Em Atos 14, no versículo 8 até o versículo 15, fala sobre Paulo e Bartolomeu. Eu não quero entrar em detalhes porque nós não temos muito tempo. Eles foram até uma cidade. E através da imposição de mãos e da fé daqueles dois, alguém foi curado. As pessoas daquele lugar disseram assim: eles são deuses. Vamos trazer para eles oferendas. E as pessoas começaram a trazer oferendas para eles. Paulo então fica desesperado, ele rasga as vestes dele, se põe de joelho no meio do povo e fala assim: eu sou homem igual a vocês, eu não mereço adoração. Eu não mereço ser exaltado por nada do que fiz, porque tudo o que fiz foi motivado pelo meu Deus. Era isso que estava sendo defendido, para que o homem não tivesse glória nenhuma. Muito pelo contrário, toda a glória fosse para Deus. Em 1517, o couro comeu. No castelo de Wittenberg,
foram pregadas ali os 95 itens de Lutero sobre por que deveria-se haver uma reforma na igreja. As 95 teses não foram aceitas e o padre Martinho Lutero foi excomungado, ou seja, ele foi retirado da comunhão da igreja. A partir dali surge então a igreja luterana. Da igreja luterana surgem os reformistas em duas linhas, basicamente, os presbiterianos e os batistas, e dali surgem todas as outras igrejas que nós conhecemos hoje. E nós somos uma dessas igrejas. Eu fui professor de inglês, e essa semana foi muito engraçado, porque alguém me ligou da Wizard, falando assim: ô, seu Adro, tudo bom? Olha, o fulano deixou o telefone do senhor, aquele que trabalha no posto. Eu falei: trabalha no posto? Uma coisa assim. Alguém trabalha no posto aqui? Porque eu não sei quem é, eu converso com os frentistas, como se a gente fosse parceiro a vida inteira. E aí ele se sentiu, eu não sei como que ele pegou meu telefone, mas ele pegou. E aí, ela falou assim: então, eu queria que o senhor, está uma promoção essa semana para o senhor estudar inglês. Eu falei assim: olha, eu achei interessante a promoção, muito bom, muito legal, mas eu sou professor de inglês. Ela: olha, que legal. E espanhol? Olha, eu não sou professor, mas eu falo espanhol também, às vezes. Ela: olha, e a sua família? Todo mundo fala inglês. Senhor, muito obrigado, viu? Tá bom. Boa tarde, senhora. E aí, quando eu era professor de inglês, com a desculpa de trazer para os estudantes a cultura americana, eu não sei, alguém já fez curso de inglês? E quem foi até o final no curso de inglês? A pergunta agora apertou, né? Apertou. E um detalhe importante da minha vida esquisito: eu nunca me formei na minha escola de inglês. É uma vida esquisita que tem, uma bagaceira. Mas eu vou para o professor. E eu falo inglês, graças a Deus. E espanhol às vezes. Um dia eu falei espanhol aqui, o Dave, tadinho. O Dave é quadrilíngue, né? Se é que essa palavra existe. Você fala 4 línguas. Você fala a língua, a outra lá também, Guarani? Nem eu. Ah, minha filha, é difícil conhecer todos os índios assim, país por país. Com a desculpa de trazer a cultura americana para os seus estudantes, o que as escolas de inglês fazem? Trazem as festas e tudo aquilo que eles celebram. Desculpa esfarrapada, desculpa demoníaca, porque uma dessas festas é Halloween. Alguém conhece o Halloween? Alguém vai celebrar o Halloween? Porque eu já vou tirar agora o demônio do seu corpo. Pode falar. O que é o Halloween? O Halloween, como tudo que cai nas mãos dos americanos, se tornou um comércio. Tudo, né? Eles são sinistros. Eles sabem fazer dinheiro, aqueles caras. Mas o que eles não sabem, ou sabem e fazem, é que o Halloween é uma festa muito antiga e não tinha esse nome. Quando Roma, eu gosto de história. Quando Roma foi conquistar os celtas, e todas as vezes que há esse tipo de envolvimento cultural, há essa troca de cultura, Roma absorve essa festa, que era feita no dia 31 de outubro, por quê? Era o último dia de verão e início de inverno. Então eles celebravam. E dizia-se que, neste dia, você podia ver os mortos. E você podia falar com os mortos. E o que eles faziam? Eles faziam uma festa para os mortos. Pô, meu pai vai sair da tumba, vai passar aqui, vou fazer uma comidinha para ele, né, tadinho? Era assim. Eu não sei se você já ouviu falar de um país chamado México. E nesse país existe a festa dos mortos. Qual é a data dessa festa? Ninguém sabe? Oi? É o dia dos mortos, que é o dia 2. Perceba, o dia dos mortos celebrado pelos mexicanos não vem dos mexicanos, vem dos índios que moravam lá e que tinham a mesma ação dos celtas, certo? É interessante que é na mesma época. Sabe o que é interessante? É que no dia dos mortos, lá no México,
tem mais comida do que aniversário de 15 anos. É muita comida. É comida, comida, comida. Por quê? Os mortos vêm para comer a comida. Eu não sei se você é brasileiro, você que está me escutando, mas aqui no Brasil existe uma religião em que as pessoas, elas entregam comida nas esquinas. Fez sentido? Fez sentido na sua cabeça? É o mesmo princípio. A comida que é deixada ali é uma oferenda para os demônios que sobem do inferno e vão caminhar naquele dia. O que é que as escolas de inglês, e eu não estou generalizando, por favor, mas algumas delas, talvez até inocentemente, o que é que elas fazem? Elas trazem o Halloween e dizem, olha, vamos trazer bala todo mundo, doce, tudo, vamos fazer uma festa. Sem saber que aqueles doces não são para os alunos, mas são para as entidades que já sabem que vão comer os doces. É macabro ou não é? Seja bem-vindo à realidade. É uma loucura, meu filho. Sabe o que é de pior que está acontecendo? O brasileiro, a gente é cara de pau demais, vamos falar a verdade, a gente copia tudo dos americanos. Parece irmão mais novo que copia tudo do irmão mais velho. A gente quer copiar o Halloween também. E tem crente, tem crente copiando o Halloween, fazendo maquiagenzinha, botando mascarazinha e chamando o demôniozinho. Vem, demônio. Que bom que você riu, porque isso é muito sério. Muito sério. Muito. Quando eu dava aula, quiseram fazer festa de Halloween na escola que eu dava aula. Na escola que eu não posso falar o nome da WhatsApp. E aí, eu falei assim, aqui ninguém faz festa não. Eu era o professor dos adolescentes. Eu dava aula para todos os adolescentes. Eu estava ficando louco. Falei, Halloween não faço. Não, vai ser legal. Não faço. Se quiser me demita, mas eu não faço. Como não tinha outro professor para contratar, não teve festa aquele ano. Uma coisa engraçada. Eu comecei a orar lá dentro da escola. Teve um dia que eu chego, tinha sal grosso embaixo da escada, assim. Falei, oxe. Aí eu fui subindo a escada, sal grosso, sal grosso, sal grosso. Falei, eita, tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu fui na sala da menina lá da administração. Falei, vem cá, aquele sal grosso pra quê? Para trazer boas vibrações, né, Aldo? Falei, sou infeliz. Eu tô sempre orando com vocês aqui, você me traz sal grosso? A gente tá chamando Jesus, bicho. Você quer... Para com esse negócio, manda limpar esse negócio, senão eu não vou dar aula hoje. Aldo, não vou dar aula. E na súmula eu vou dizer que a culpa é sua, porque você chamou entidades malignas para este lugar. Meu Deus! Foi assim. Não tem ninguém aqui que possa provar o contrário. O Halloween, ela é uma evocação para o mal e uma doutrinação. Por que doutrinação? Porque começa com as crianças. A criança cresce tendo intimidade com os demônios e não tem intimidade com a história que fez os Estados Unidos e a Inglaterra serem hoje ainda as maiores potências do mundo por causa do cristianismo. Eu não estou dizendo que só é próspero o país que é cristão, mas coincidentemente o país mais poderoso do mundo é cristão protestante. Não sei também, né? Mas é verdade. Mas não quero entrar nesses detalhes porque não vale a pena. Mas eu quero que você fique muito atento ao Halloween. E ele está próximo. No dia 31, ou já deve estar aparecendo, faz muito tempo que eu não uso o Snapchat. Mas como o Snapchat sempre coloca umas máscarazinhas comemorativas, é possível que já tenha alguma máscara voltada para o Halloween. Fuja disso. Ah, mas é divertido ter cara de bicho de Satanás. É mesmo. Abraça o Satanás então, chama ele para sua casa. Casa com ele. Vai lá, ama o Satanás, faz um bolo para o Satanás também, para ele vir na sua casa. O diabo vem te abraçar.
Tem gente que não assiste filme de terror e quer fazer mascarazinho. O diabo vai puxar seu pé, bicho. Não é brincadeira, o diabo não puxa o pé de ninguém, não. Isso é conversa. Eu quero encerrar com a história de um rei que entrou em contato com os mortos. E o fim dele foi trágico. Em 1 Samuel 28, no versículo 7, eu lerei apenas este versículo. Diz o seguinte: então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Saul era o rei de Israel nessa época. Ele foi até essa mulher, e ali diz feiticeira, mas em outras versões dizem necromante. Ela mexe com mortos. Ela então evoca um morto para que Saul possa conversar com ele. Depois disso, o trono de Saul ruiu. Tudo foi destruído, porque Deus não suporta este tipo de pecado. Eu, como seu pastor, não quero que você peque neste sentido, nem em nenhum sentido, mas como estamos falando deste. Eu não quero que você se envolva com o Halloween, principalmente porque agora você não é mais ignorante em relação ao que é realmente o Halloween. Não deixem os seus filhos se vestirem com fantasia de monstrinho. Não deixe os seus sobrinhos, não importa, as crianças se envolverem nisso. Porque as crianças gostam daquilo que é colorido, que é bagunçado, que é com docinho, não sei o quê. É bonitinho, né? Tem aquela abóborazinha lá, macabra pra caramba, que parece como que é? Uma caveira, parece uma caveira aquilo. Aí você bota uma vela dentro de uma caveira, fica a coisa mais terrível do mundo. A palavra de Deus disse que nós não devemos nos envolver com esse tipo de coisa. Na verdade, nós devemos, como os reformistas lutaram, nós devemos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é fazer Halloween. Eu queria que a banda fosse subindo, por favor. Viver para a glória de Deus não é discutir religião. Viver para a glória de Deus não é debater teologia com quem não está no seu mesmo nível teológico. Vocês nunca vão me ver debatendo teologia. E olha que eu sei bastante. Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus e o seu poder. Porque a Bíblia fala, e Jesus diz isso, que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. A teologia é uma ferramenta na minha vida. Mas entre a teologia e amar o meu próximo, eu amo o meu próximo. Entre a teologia e abrir mão para que eu não machuque ninguém, eu abro mão. Mas uma coisa é fato: a luta destes homens reformistas e tudo aquilo que eles viveram nos trouxeram até o que nós estamos vivendo hoje. E eu glorifico a Deus pela vida desses irmãos preciosos que de certa forma deram as suas vidas para nos dar essa liberdade de adorar a Deus, tendo a sua palavra em nossas mãos. Se você não lê a Bíblia, leia pelo amor de Deus. Pelo menos um capítulozinho por dia. Ah, pastor, mas é pouco. Pior é nada. Leia um capítulo. Pastor, mas é chato. Então leia Provérbios, meu filho, pelo amor de Deus. Leia Provérbios, leia Salmos. Leia um capítulo por dia, para que você seja alimentado pela palavra de Deus. Você que está chegando agora na igreja, comece lendo a Bíblia por João. João é maravilhoso. João é apaixonante. Depois você lê os outros evangelhos. E depois você lê Atos. E depois você lê as cartas de Paulo. A Bíblia é o firme fundamento da minha vida. Eu não acredito em nada que esteja fora da Bíblia. A minha regra de fé e prática é a palavra de Deus. Eu jamais me apartarei deste livro. Nos dias que me apartei,
muita tristeza veio sobre mim. E quase como o salmista, os ossos se secaram dentro de mim e eu não tinha paz. Se você quer saber o que Deus pensa da sua vida, leia a Bíblia. Meu pai costumava dizer que a Bíblia é o jornal de amanhã. Se você quer saber sobre o seu futuro, leia a Bíblia. Se você quer saber como se dar bem no seu relacionamento, leia a Bíblia. Se você quer saber como ser um bom funcionário, leia a Bíblia. Todas as respostas para todas as perguntas estão na palavra de Deus. Sola Escritura. Apenas na Bíblia tem-se a verdade sobre Deus. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Me perdoem por ter me alongado um pouco, mas a verdade ela precisa ser dita. Dia 31 de outubro, na semana que vem, nós vamos comemorar o dia da Reforma Protestante. E eu fiquei sabendo hoje, eu li uma matéria num site que é Jornal do Vaticano, Rádio do Vaticano, que o Papa, ele vai até a Suíça para celebrar com a Igreja Luterana os 500 anos da Reforma Protestante. Apesar de não gostar do ecumenismo, achei boa a ação dele. Espero que seja pura. O que nós menos precisamos é de ódio no mundo. Eu não tenho raiva de ninguém que tem uma religião. Eu não tenho raiva de ninguém que não ame a Jesus Cristo. Perceba que eu não disse, eu não tenho raiva de ninguém que tem uma religião diferente da minha. Eu disse que eu não tenho raiva de ninguém que tem uma religião, porque eu, particularmente, não tenho. Eu posso não ter uma religião. Eu conheço Jesus. E quando você conhece Jesus, nada supre o que você precisa. Nós vamos orar. Deus, já se vão 500 anos dessa história. Quantas coisas aconteceram neste período? Quantas traduções a sua palavra teve, Deus? Das línguas originais, grego e hebraico, e também aramaico em alguns pedaços, para a nossa própria língua, para o português. Deus, obrigado porque temos acesso à tua palavra em nossa língua. Obrigado pela vida daqueles que deram a vida para que nós estivéssemos aqui hoje, falando do Senhor livremente, carregando uma Bíblia livremente. Deus, é possível que alguns ainda não entendam o que nós estamos vivendo, mas nós estamos vivendo a liberdade que estes homens e mulheres conquistaram para nós. Deus, não nos permita estar longe da tua Escritura. Não nos permita pensar diferente de que merecemos a graça, Senhor. Não existe meritocracia para quem está errado. Deus, apesar de não merecermos, obrigado pela graça em nossas vidas. Obrigado por essa juventude maravilhosa, Senhor, que tem impactado essa cidade. Obrigado por cada célula, por cada anfitrião, por cada líder, Senhor, por cada discípulo. Obrigado pela equipe que o Senhor tem nos dado, para juntos, Senhor, liderarmos esses jovens maravilhosos que o Senhor tem nos dado. Deus, nos dê cada dia mais graça e sabedoria, para que sempre o seu nome seja glorificado. Que o Senhor possa nos dar sempre unção, que o teu poder, Senhor, esteja nos nossos lábios, que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, na liberdade que foi alcançada na cruz. Ah, Deus, enche-nos com a tua glória, com o teu poder. Que saibamos em tudo entregar para o Senhor a glória e o louvor por tudo aquilo que temos recebido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, que o Senhor nos livre de qualquer acidente. E Deus, se há alguém aqui que é solteiro
e tem intenção, Senhor, de sair daqui e fazer sexo, brocha no nome de Jesus. Deus, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos fugir do pecado, nós queremos viver em santidade. Deus, tira de nós o desejo impuro pela mulher errada, mas coloca dentro de nós o desejo puro pelas nossas esposas. Que possamos entender que o sexo é puro dentro do casamento e é pecado fora do casamento. Que o Senhor abra os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nós. É no nome de Jesus, o Cristo, o mediador entre nós e Deus, que eu oro. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que você vá em paz ao seu lar. Semana que vem, culto acústico.